Meu nome é Altamir. Consultor de desenvolvimento de algumas marcas há 800 anos, não vou falar a idade aí, para não, porque eu pareço 35, as pessoas confundem, né? Já trabalho com equipes de venda mais ou menos nesse tempo. Eu fui gerente com 7 meses e meu papel é aumentar o salário da galera de vendas, né? Buscar um salário que satisfaça. A gente busca aí os R$ 5.000, né, num período curto de tempo, mas que não é nada fácil. Precisa de muito esforço na venda, esforço com no tratar com as pessoas, seja com o gerente, seja com seus pares, né, seus colegas vendedores, né, não deixar que os problemas pessoais atrapalhem. Então, a gente dá uma série de dicas para você chegar, né, a esse valor. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que eu venho falando nas empresas já há algum tempo, há uns 5 anos, né? Ele é um tema antigo, mas que poucas pessoas utilizam ele de forma mais profissional, que é a CNV. Não tem nada a ver com alguma sigla aí governamental. CNV significa comunicação não violenta. Né? Então a gente vai falar sobre esse assunto que eu tanto gosto e tanto me inspiro para me comunicar melhor. E quando eu falo comunicação não violenta, não é com o cliente não, porque tem vezes que com o cliente dá vontade de fazer a comunicação violenta. Quando ele é mais grosseiro com a gente, ou ele não responde, mas com ele nunca a gente deve fazer comunicação violenta, né? Aliás, ele dá todo sentido à nossa trajetória na empresa, ao nosso trabalho. É você utilizar a comunicação não violenta principalmente com o seu gerente ou com o seu colega. Como existem conflitos diariamente, ou de divisão de tarefas, ou de sistema de vez, ou até mesmo, né, o seu gerente com algumas determinações te deixam atrapalhado no exercício da função de vendedor, ou até mesmo as broncas que você leva e você quer, né, no caso, aí expressar que não está te fazendo bem. Existe uma forma não violenta, né? Ou seja, que não coloca lenha na fogueira. E é isso que a gente vai falar hoje. E lembrando, né, Altamir, que isso tudo são técnicas e dicas que te dão atalhos para chegar nesse salário de R$ 5.000. Sim. E o bom relacionamento dentro do ambiente de loja é essencial para isso acontecer. Mas para ficar bem claro, explica um pouquinho o que é a comunicação não violenta. Primeiramente, o que a gente precisa entender de comunicação não violenta? Porque a gente acha, quando a gente fala de violência, a gente vai logo para aquela violência física, né? Eu vi acontecer poucas vezes em loja, mas acontece de um vendedor se galfiar com o outro, né? Mas, na verdade, a gente está falando aqui de uma violência, né, passiva, que ela que alimenta essa fornalha da violência física. Estou falando isso, né, no mundo externo, sem contar com loja. Porque, óbvio, existem normas, você está no trabalho, mas a vontade de matar alguém, a vontade de dar um soco em alguém, ela vem. E ela não vem diretamente. Ela vem muitas vezes por causa de palavras, de insinuações, de julgamentos que fazem você ter essa sensação de retorno, de vingança, de luta. E aí, óbvio, que pode descambar aí para uma coisa fatídica. Como eu falei, é muito difícil em loja você ver a violência física, mas a vontade de fazê-la não é tão difícil. E aí, quando você... o que acontece? Todo conflito gera perda de tempo. E perda de tempo te tira do foco principal, que é a venda. Então, falar de forma não violenta, ela é mais eficiente para resolver o conflito, para obter o que você quer, né? E também, né, para você não botar a linha na fogueira
fazer com que aquele conflito se resolva mais rapidamente. Você acabou entrando um pouquinho, né? Mas aprofunda um pouquinho mais. Por que isso é tão importante? Por que isso acelera tanto o resultado de uma pessoa ali na loja, ou num vendedor, né? Que a gente está focado aqui em vendedor de moda varejo. Por que isso se torna... Se você souber utilizar e como conduzir essas situações, você alavanca teu resultado. Vou falar de uma forma muito simples e clara. Você tem 8 horas por dia para trabalhar com o cliente. Seja ele na sua loja, seja ele você buscando através de vários artifícios, Instagram, WhatsApp, etc. Imagina se você tem 3 conflitos no dia e esses 3 conflitos perduram. Digamos que cada um, né, fisicamente, ou seja, na conversa, dure 1 hora cada um, são menos 3 horas. Mas cada um abala mais meia hora emocional. Então, brincando, você tem mais da metade do dia, né, para parar de pensar em venda, e isso te tira do foco que é vender mais. Então, a comunicação não violenta ela é importante por isso, para você otimizar o seu tempo, óbvio, nem atrapalhar você no tempo de resolver esses conflitos, esses problemas, ou até mesmo você vai evitá-los, e também, né, você vai lidar com eles de forma, né, emocional positiva, de uma forma mais positiva emocionalmente. E aí é muito mais fácil, né, as coisas se resolverem. Pode ter certeza. Pensa aí, quem é vendedor, pensa aí. Quantas vezes eu perdi o meu dia, ou perdi grande parte do meu dia por causa de um conflito não resolvido? Tem gente que perde o dia à noite, porque vai pensando para casa naquele conflito. Então, evitá-lo ou remediá-lo é extremamente importante. E até estancá-lo, né? Aquilo que a gente estava conversando em outra live sobre inteligência emocional, que se você conhecendo-se, conheça a ti mesmo, acho que é Sócrates, né, que falou isso, conheça-te a ti mesmo. E quando você identifica, tá abrindo uma janela killer, uma janela que você vai entrar ali, vai se aborrecer, você consegue interromper esse padrão e retomar a situação da melhor forma possível. Nem sempre é fácil, a gente eventualmente perde, né, e acaba entrando no ciclo, mas o importante é você começar a ficar presente para isso, reconhecer e retomar o mais rápido possível a situação. E explica o que as pessoas acham que é, mas realmente não é. Isso, a não verbal. Acho que é só falar bonitinho. Eu não uso comunicação não verbal. Afinal, nunca xinguei ninguém, nem falo palavrão. Explica o que a pessoa, o que não é realmente. A comunicação não violenta é exatamente isso. Ela acha que é não falar, se conter, né? Não utilizar uma comunicação verbal, ou tipo, a pessoa fuzila a outra com o olhar e não fala. Então fala, eu não usei comunicação violenta, porque eu não falei, né? Mas na verdade a gente sabe que a comunicação, ela extrapola, né, a parte verbal. Ela vai pela parte gestual, ela vai para a parte emocional, né? Ela vai no olhar. Então, o que é muito interessante para você entender? Você sabia que comunicação não violenta gerou também um estudo muito grande em Harvard, né, que é o jeito Harvard de negociar, que você pode utilizar a comunicação não violenta para controle de objeção. Então, na verdade, você impor a sua ideia, mesmo que seja tranquilo, mesmo que seja com palavras dóceis, você pode estar sendo violento. Por quê? Você pode estar julgando o outro, você pode estar, principalmente, né, não ouvindo o outro e não tendo compaixão pelo outro. E aí é o contrário da comunicação não violenta. Exatamente. Até porque a comunicação não violenta, ela parte do princípio de necessidades, né? Que todo ser humano tem a necessidade, você pode cruzar, estudar Maslow e tudo, e aspirações e o livre-arbítrio, né? E cada um foi programado de uma forma diferente na sua vida, né? Na sua infância. Então, às vezes, você acha que não está sendo violento, ou seja, acho que quanto mais empatia você tiver pelas pessoas, menos violenta a sua comunicação e mais fácil você consegue passar a tua ideia. Seria mais ou menos por aí, Altamir?
Eu vou deixar você respondendo e vou trocar minha internet aqui, tá? Enquanto você está falando. Mas pode ir falando, que eu tô aqui. Qualquer coisa, se eu cair, tu me aceita de novo. Sim, senhor, sim, senhor. Coisas da tecnologia, né? É, quando a gente vai falando, né, de empatia, a empatia, ele é digamos, a palavra, uma das palavras mais usadas ultimamente, né? Isso em sessão de coach, né? Em testes comportamentais. A empatia é muito falada, mas pouco compreendida. Eu falo que na comunicação, a gente até falou, você comentou uma coisa de outra live, que a responsabilidade da compreensão do outro, que a gente fala de uma comunicação clara, é do emissor da mensagem. Mas eu falo que quando você quer entrar no controle da situação, quando você é o emissor, você é o responsável. Quando você é o receptor, você também se torna responsável. Porque é muito melhor tomar responsabilidade para si da comunicação e resolver do que esperar do outro. Então, a empatia é exatamente isso, é entender o outro quando ele está ouvindo, e a falha dele é o ouvir, e entender o outro quando ele está falando. E a falha dele, que normalmente vai existir, né, quando ele está falando, quando ele está dizendo, quando ele está, né, emitindo, né, alguma informação para você. E o que acontece? Algumas coisas tiram a gente do sério hoje. Vamos lá. Pessoa, colega, par, outro vendedor que não tem boa vontade para fazer as coisas. Irrita profundamente, né? Você faz tudo e o cara não faz nada. Ou ao contrário, você trabalha pra caramba, atende todo cliente e as pessoas reclamam que você não arruma. Mas você passa o dia todo para cliente. Aí você fala, eu sou pago para vender, não para arrumar. Outra coisa que atrapalha muito, a preferência do gestor. Que todo mundo acha que o gestor tem os preferidos. Se você não é o preferido, você vê com maus olhos quem você acha preferido. E se você é considerado preferido, né, você também recebe esses olhares negativos. Outra coisa que atrapalha muito também é a discussão sobre normas, sobre procedimentos da empresa, sobre implantações, mudança. Tudo isso gera conflito. Por quê? O ser humano, ele quando entra numa discussão, existe dualismo. Ou seja, eu estou certo, você está errado. Talvez, numa relação com duas pessoas, é o que mais aparece, né? Essa questão de oposição, de disputa, né? E disputa mesmo, porque quando a gente fala em venda, a gente sempre fala competição. Então essa competição acirrada acaba atrapalhando muito, né, as relações. E, gente, é impressionante. Quanto menos conflito você tiver, mais focado na venda você vai ter. Eu tive a oportunidade de treinar e conhecer alguns dos melhores vendedores do Rio de Janeiro nessas 2 últimas décadas. E eu percebi uma coisa. Existe vendedor muito bom, e é conflituoso, perde um tempo com isso, às vezes quando é abusivo na comunicação, né, ele se sobrepõe aos outros por causa do tempo de casa. Então, lá. Isso vai ter ainda alguns problemas em relação a isso. Mas eu conheci vendedoras que, além de vender bem, administravam os conflitos de uma forma mais positiva. E ele tinha uma sequência de vendas, ou seja, né, uma homogeneidade no resultado. Por quê? Ele não era abalado, ele conseguia lidar melhor com as coisas. E óbvio, eu acho que uma das coisas mais importantes para a venda
é mostrar felicidade para o cliente, é mostrar entusiasmo. Tudo que mina isso atrapalha você chegar ao salário aí que você tanto quer. Lembrando sempre assim, autorresponsabilidade, como você falou. Daqui a pouco está subindo esse vídeo sobre gestão emocional, né? Inteligência emocional. Daqui a pouco está subindo aí. Daqui a pouco, eu digo daqui a uns dias para frente, lá no YouTube. É importante você entender essa parte. E a outra que, quando você estava comentando, me lembrou muito. Se estiver podendo usar jargão, vou usar tá? 10%, a vida é 10% o que fazem com você, né? E 90% é como você responde a isso tudo, né? Então, assim, se você responde de uma maneira negativa, se você não sabe se comunicar e tudo, você tá levando para o lado errado, né? Você tem que, sim, a autorresponsabilidade, entender, digerir, verificar, olhar seus números, ver se está fazendo sentido o que o mundo está gritando para você, e aí daí toma suas decisões e vão para frente, vão para cima, melhoria contínua, né? Uma coisa muito importante, fala na comunicação, na teoria da comunicação não violenta é o seguinte: cada um de nós é responsável pelos seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Não é o outro que é responsável por isso. A gente fala assim, o outro que gerou. Não. É a forma como você lidou com a situação que vai gerar esse sentimento, esse ato. Por exemplo, se alguém te xingou, foi bem, né? Xingou sua mãe. Não é uma coisa sagrada, né? Ninguém deve xingar. Mas se você foi xingado, você pode ir lá, ficar com raiva e ir lá e atacá-lo. De quem é a responsabilidade? Foi o outro que gerou isso em você ou foi a forma que você encarou isso que gerou isso em você? Tem um outro ponto também, uma historinha, que é assim: se eu levo um presente para você, Altamir, comprei aqui um presentinho, pai, levei para você. Aí chega na hora que eu vou te dar, você fala, não, Fernando, obrigado. De quem é esse presente agora? Ele ainda está comigo, então ele é meu, né? Então, ou seja, você só recebe aquilo que você aceita. O que você não aceita, você não recebe. Volta com a pessoa. Então, se a pessoa trouxe um xingamento, se ela trouxe uma bronca para você, você aceitou, é seu. Agora é seu. Tem que administrar, né? Agora, de qualquer forma, aí, no meu caso, não se aplica isso. Eu sou que nem índio, eu adoro presente. Seja qual for, eu vou aceitar o presente, porque eu e minha mãe, a gente fala, a gente é que nem índio. Índio fala muito do índio que os portugueses vinham com presente. Então, adoro um presente. Ó, meu aniversário é 4 de março, quem tá vendo a live aí já fica sabendo. Tá, e vamos lá então. Sabendo disso tudo, que é como a gente responde ao que acontece com a gente, que a gente tem que ter uma autogestão emocional. Ainda tem um outro ponto sobre pensamento, que nós temos cerca de 50 mil pensamentos. Se eu errar o número, desculpa, mas é por aí, essa ordem de grandeza de mil, né? Pensamentos que você tem, acho que é 90 mil pensamentos por dia. Desses 90 mil, 90% eles já foram pensados ontem, e se ele foi e mais da metade são negativos. Ou seja, se você não parar para rever o pensamento, jogar pensamento positivo, começar a quebrar o padrão, você entra num padrão de negativo. Então, assim, é aquilo, acontece alguma coisa contigo hoje, você remoe, vai para casa remoendo, o dia seguinte você volta, o teu dia tá ruim de novo. Se você não parar, não rever esse padrão, você vai levando isso a dias e após dias. Quando você vê no final do mês o que aconteceu com tua meta, não bateu. O que aconteceu com o seu salário, menos ainda, né? Mais distante tá lá na faixa 1, 2, né? Aí você ganhou mais alguns pensamentos negativos depois de não conseguir a meta, né? Exato. Aí vem mais, né? Vem mais. Aí fala, tá vendo? É por isso que eu falo, né? Por isso que eu falo, né? Aí ele, ou seja, ele encontra a razão para justificar aquela quantidade de pensamentos negativos que ele teve ao longo do mês, né? É mais ou menos por aí, né? O ser humano, principalmente relacionado à venda, ele é um bom profeta daquilo que vai acontecer com ele mesmo. Porque ele pode falar, esse mês eu não vou vender nada. E se ele pensar isso de forma, né, enraizada lá, acreditar mesmo nisso, ele vai ter toda a razão. E se ele falar, eu vou me esforçar bastante para vender muito, estou sentindo que eu vou vender muito, as possibilidades aumentam e a chance dele acertar na loteria, nesse caso, é maior.
Enfim, então vamos lá, sabendo disso tudo, é possível qualquer um, independente da história que teve no passado, começar a se moldar para utilizar essa ferramenta como alavancagem, né? Quebrar um pouquinho dessas crenças negativas e começar a cultivar crenças positivas que ajudem ele a atingir os resultados? Claro que sim, porque, como eu falei, é uma responsabilidade sua. Tanto a comunicação não violenta, ela foca em duas partes, né? Em você escutar, que a gente chama de escuta ativa, que é a segunda parte, que é exatamente você parafrasear, você mostrar empatia, né? Você fazer perguntas para tentar entender os sentimentos da pessoa, as necessidades, né? Conduzi-la, né, para um momento onde ela vai te solicitar algo sem agressividade. E você também tem a principal parte, que é a parte ativa, da fala, de você se expressar sobre os seus sentimentos, necessidades e solicitar algo para a pessoa. Então, vamos lá. Como toda técnica que eu explico aqui, ela é possível com treino, com hábito, né, com desenvoltura após você realizar e pensar na maneira certa de realizar. Vamos falar quais são os quatro processos, né, as 4 etapas quando você estiver se comunicando na CNV. Olha como é simples, como qualquer um pode fazer. A pessoa fala assim: ah, mas eu sou um cara muito nervoso. Olha, eu sou tão impulsivo. Olha bem, para você fazer algo, a primeira coisa é conhecer sobre algo. Depois é entender mais a fundo os porquês de cada algo. Para depois fazer algo várias vezes, até que algo se torna parte de você. Então vamos lá. Observação. O que é observação? É em vez de você julgar. Quando você fala fulano nunca arruma a sua sessão, isso é um julgamento ou observação? É um julgamento, porque falar nunca é muito tempo. É diferente de eu falar o que eu observei. Olha, ontem e hoje, Fernando não arrumou sua sessão. Falei, ontem e hoje, eu especifiquei. Então, não julgar, o julgamento deixa a pessoa num lugar de conflito, de rebater, de lutar, de se defender. Então, se você fala o fato ou o dado, fica mais chato. Inclusive, na hora de você dar um feedback para o seu gerente. Ontem eu observei que você não deu uma palavra comigo. Se for verdade, é observação. Então, a observação a gente matou, né? Você vê que todo mundo pode, com um pouco de técnica, entender sobre CNV. Sentimento. O sentimento é expressar o que você está sentindo, mas cuidado, existe sentimento e não sentimento. Por exemplo, você fala assim: me senti, né, negligenciado. É um sentimento? Não, porque se o outro fez comigo, não é uma coisa que eu estou sentindo. Na verdade, é uma coisa que está me pegando que o outro fez. Eu estou me sentindo negligenciado por quê? Porque eu estou sentindo ou porque eu acho que alguém não me deu atenção, que eu acho que a pessoa não falou comigo, que eu acho que a pessoa não se comunicou da forma que devia. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu falo assim: eu posso ter ficado triste porque ninguém falou comigo, eu posso ter ficado irritado, eu posso ter ficado chateado. Isso tanto nos sentimentos negativos quanto no positivo. Eu não me senti reconhecido, porque quem me reconheceu foi o outro. Eu me senti feliz com ter sido reconhecido. Eu me senti confortável. Então, olha como é importante a gente colocar a responsabilidade na gente mesmo.
depois do sentimento vem a necessidade. O que é a necessidade? É aquilo que eu necessito para poder, né, não ter aquele sentimento. Então, ontem você não falou nenhuma palavra comigo. E eu fiquei muito, muito chateado. Porque eu preciso ser orientado para atingir mais rápido o meu resultado. E aí, por último, vem um pedido. Vou pedir uma coisa, gerente. Me dê pelo menos 2 feedbacks por dia. Porque isso vai me ajudar muito. Olha como você pegou uma situação negativa e expôs de uma forma, né, profissional. Eu vou falar agora como gerente. Como gerente deveria falar, pelo amor de Deus, se eu falo que não julguem, não julguem. Porque depois, quando a pessoa aprende CNV, começa a julgar os outros por não fazê-lo. Aí começa a julgar o gerente. Só que se a responsabilidade é sua, cara, as pessoas elas têm muito mais tendência a não fazer do que a fazer. Quem passou por um treinamento que não é ler o livro só, né? Você tem lá o livro do Marshall Rosenberg. Não é o livro, aliás, tem 4 livros falando sobre isso. É um treinamento intensivo. Isso não é uma coisa de só leitura. Né? Para você enraizar isso na sua forma de comunicação, ela precisa de trabalho, precisa de exercício, enfim. Então, o gerente fala muito assim: você parece que não quer nada com a hora do Brasil. Pô, já é a segunda vez que você não vendeu, já é o segundo dia que você não vende nada. E ele até vendeu alguma coisa, mas o nada quer dizer que para ele, na cabeça dele, é nada. Pô, é diferente dele falar: poxa, eu percebi que naqueles 3 últimos atendimentos você não ofereceu um adicional. Cara, eu fiquei preocupado, porque uma norma da empresa é que você ofereça adicionais a todo cliente para tentar satisfazê-los. Eu preciso que todo meu cliente esgote todas as possibilidades de superar suas expectativas. Da próxima vez, ofereça pelo menos um adicional a cada atendimento. Olha como foi profissional. Isso é um feedback usando a CNV. Então, o vendedor também pode utilizar isso para se comunicar com o colega que não arrumou a sessão. Ó, eu percebi que você acabou esse atendimento, e quanto antes você der, para não ficar fiz, não fiz, olha, eu percebi que nesse último atendimento você deixou 4 blusas e 2 calças. Olha com mais, né, observação. Dados e fatos, né, Altamir? Dados e fatos. Dados e fatos. Eu falo isso, ó, 4 blusas e 2 calças, digamos. E, eu fiquei chateado, que eu preciso de muita ajuda, porque o volume é muito grande de arrumação. Poxa, da próxima vez, mesmo que você vai fazer alguma coisa, queria que você viesse para a mesa para me ajudar a arrumar, né, a roupa. Agora, o pedido também tem que ser bem específico. Ó, depois que você acabar de fazer tudo do atendimento, né, ir para a mesa para me ajudar a arrumar. E olha que eu me prontifiquei a ajudar. Olha, comunicação não violenta é tão bom que ensina até você lidar com o filho. Então, é uma informação muito, muito feliz para você ter relações melhores. E, mais uma vez, pessoas que têm relações melhores perdem menos tempo com aquilo que não dá resultado. Lembrando que a ideia é sempre você atingir, ser um acelerador para ser vendedor, né? Esse conteúdo aqui está muito focado para o vendedor ter autorresponsabilidade em atingir o salário dele, em qualquer que seja a marca, né? Aí, claro que depois, no futuro a gente vai dar algumas métricas que tornam isso possível dentro de algumas marcas e outras não, né? E também depender de que tenha... Muitas vezes você não tem sorte de ter o Jack Welch como teu gestor, né? Fazer o quê? Né? Que é foi um dos melhores gestores, ele faleceu esse ano, mas tem um dos melhores gestores do mundo aí, acima de você, te orientando. Mas aqui o Altamir, ele vai dando todas as técnicas necessárias para que uma pessoa, depois que masterizar essa técnica, e aqui é só a ponta do iceberg, trazendo à luz
que existe isso. Porque a comunicação hoje, você fala assim, nossa, vai chegar agora um vendedor que está assistindo essa live do Altamir, vai chegar na loja, ó, você agora vai me ajudar, você 3 pontos para a direita, 4 para a esquerda. Não é essa a ideia. A ideia é que hoje ele já faz isso, mas de uma forma não tão correta, né? Então é um pequeno ajuste, ele passa a deixar de ser visto, até mal visto dentro ali da área, né? Porque quando ele não sabe falar, ele, cara, parece minha mãe aqui brigando comigo o tempo todo. Quer dizer, você faz a transmissão da informação óbvio. de uma forma muito boa, e isso tudo melhora o ambiente, o clima da loja. Quem nunca teve um Romário na equipe, né? Aquele você até vende, mas putz, cara, é difícil de administrar pra caramba, né? Como colega que eu tô falando, a gente tá falando para vendedor, né? Então até como colega. E se essa pessoa, pô, soubesse falar um pouquinho melhor e se relacionar com os outros, ele seria tão perfeito ali, né? Mas enfim, o Luiz Marins, né, que é um palestrante muito, muito famoso da década de 90, ele tem um vídeo que fala, né, o Romário da equipe, e fala exatamente sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que, como eu falei, qualquer técnica ele precisa de um processo aí de amadurecimento da absorção desse conteúdo, né? E óbvio de um ensino mais próximo. Por isso, professor, gerente, trainer, mentor, eles são muito importantes no estágio de desenvolvimento de alguém, porque mesmo quando ensina a técnica mais fácil, ela não vai ser reproduzida de forma perfeita das primeiras vezes. Ela precisa de alguém aí, né, te dando mais informações. E a comunicação não violenta, ela não é diferente, até muito pelo contrário, ela é até um pouco mais complexa, porque a gente está indo contra a nossa natureza. Porque a nossa natureza é de conflito, a nossa natureza é de disputa, a nossa natureza é de defesa, né, quando a gente é ameaçado, quando a gente é julgado, quando a gente é criticado. E ver o mundo de uma forma com mais compaixão, com mais amor ao próximo, né? E isso funciona muito bem. Então, Altamir, o jeito certo da pessoa, do vendedor, né, que a gente está focando no vendedor, o jeito certo dele utilizar isso, vale para todo profissional, né, para todo relacionamento, como você falou, desde pai e filho, né, pais e filhos, a profissionalmente. Qual é o jeito correto de se lidar com o par, de se chegar e conduzir as situações conflitantes no dia a dia? Para isso, lidando do jeito correto, você atinge o resultado mais rápido, né? Primeiro, se a pessoa vem de forma irritada para você entendê-la e mostrar entendimento, do tipo, ela fala assim, poxa, ninguém arruma a sessão, poxa, ninguém respeita a vez. É você fazer o contrário, você fala assim, poxa, é ruim quando você sente que as pessoas não estão cumprindo a regra. Olha como você já falou algo que você parafraseou ele, falou a mesma coisa de outra forma. Então, já teve um apoio nele, né? E aí depois você vai perguntando, poxa, você se sente irritado quando, né, as pessoas acabam, né, indo para a vez ou saindo da vez sem falar nada, né? Isso te deixa irritado. Ela vai falar, óbvio, né? Mas você, e fazendo ao contrário, né? Quando você fala, você usa observação, né, sentimento, necessidade e pedido. Na escuta, você parafraseia para confirmar a observação do outro. Mesmo que ele não fale a observação. Ele não botou de forma concreta, você coloca. Depois, você tenta mostrar o que está ocasionando aquele sentimento dele. Depois você fala, pô, até porque você acha que quando ninguém cumpre o que a gente combinou, fica desorganizado e o cliente percebe isso, até atrapalhando a venda. Botou a necessidade, né? E pedir para ele falar um pouco mais sobre isso. Ou ele falando do grupo, ou ele falando de você, não importa. Então, é sempre utilizar esses 4 estágios, né? Não julgar, observar e falar sobre observação. Usar, né? Porque tem muita gente que fala assim, se eu falar meu sentimento, eu vou, na verdade, parecer fraco. Não. Comentar sentimento mostra maturidade. Falar os seus sentimentos e cuidado com o sentimento e não o sentimento.
né? Se o outro te ocasionou aquilo, né? Eu me sinto invejado pela equipe. Isso não é sentimento. Você tá se sentindo irritado, você tá com raiva, você não tá se sentindo invejado, né? Não é um sentimento. Você tá só achando... Por quê? Quando você fala invejado, você tem certeza absoluta que aquela pessoa tá com inveja de você? Pode até ter alguns indícios, mas ninguém tá dentro da cabeça de outro. Então, quando você fala que você está se sentindo invejado ou que o outro tem inveja, você está se colocando como dono da verdade, de uma coisa que é muito subjetiva. Então, se eu falar assim, Fernando, você tem inveja de mim, a primeira coisa que a pessoa falar, eu? É ruim. Ele, tendo ou não, vai entrar numa discussão. Então, por isso que o sentimento ele tem que ser uma coisa, né, mais clara e mais o que você está sentindo, que ninguém pode, né, refutar. Depois você vai, principalmente, para a necessidade. O que você necessita para ir, por último, para o pedido. Então, utilizar a comunicação não violenta é falar de uma forma mais eficiente para evitar, controlar, minimizar ou resolver um conflito. Legal, então. A gente está indo aqui para o final já, né? Aí fazer aquele famoso resumão aí, né? Na verdade, assim, primeiro passo uma dica prática. A prática, assim, para hoje já começar a usar isso e ter algum resultado. Lembrando que aqui o conteúdo é bem superficial, é só para abrir a mente, saber que existe, né? A dica prática acaba levando ao mais um grau, que é o exercício dela. E aí depois existem feedbacks e mentorias que pode ser feita, né, para melhoria contínua. Mas diga lá. Dois exercícios aí ótimos. Primeiro, tudo que aconteceu hoje, quando você julgar, acha que a pessoa é assim, acha que a pessoa fez isso, tenta colocar em observação. Tudo que aconteceu hoje. Por exemplo, você viu uma pessoa que está achando que ela está, né, de má vontade. Tenta botar assim, o que ela está fazendo que me fez achar que ela está de má vontade. Ou seja, colocar o que você observou que está gerando aquela sua suspeita. O dia inteiro, gerente, vendedor, né, para você aprender a lidar com observação, não com julgamento. E 2, faça uma lista de sentimentos. Bota tudo que você sente normalmente, como você se sente, e tenta botar lá os sentimentos. Depois, você vai verificar se algum deles é um não sentimento. O que é um não sentimento? É algo que você sente ocasionado por outra pessoa, né? E não é o sentimento. Se você quiser, né, pesquisa na internet sentimentos e não sentimentos para poder, né, verificar, deve ter, né? Eu tenho até muitas listas de sentimentos e não sentimentos. Futuramente eu disponibilizo quando a gente tiver um papo mais profundo sobre esse assunto. Mas eu acho que são as duas dicas, começar pelas duas primeiras partes da CNV. Observação, transformar julgamento em observação. E você saber que o ser humano, embora a gente tenha sentimentos o tempo inteiro, a gente tem dificuldade de identificá-los e nomeá-los. Então, adequadamente, né? Então é uma coisa que você pode fazer aí, hoje já, para melhorar. E a dica maior, não é que você seja Jesus e a pessoa vai te dar um tapa e você vai dar outra face, mas é ter mais compaixão pelo outro, amor ao próximo. Então, tentar exercitar o amor ao próximo, mesmo que o próximo esteja errado. Tentar entendê-lo, ter essa empatia, tentar entender por que ele, né, é assim, fez aquilo, né, te deixa numa posição até mesmo de mais poder. Como assim, Altamir? Pensa numa criança que está irritada e um pai. Quem mantém o controle e quem tem mais empatia? O pai. Por uma questão de autoridade e de responsabilidade pelaquela pessoa. E eu acho que se você quer ser feliz no trabalho, tenha essa atitude
de você ser protagonista nas relações. Altamir, ainda passo até mais um, se você me permite, né, que quem conduz aqui é você. Claro, mas vamos lá. Sempre. Eu até tenho uma dica pessoal minha, que é o seguinte: você tem dado 5 dicas, basicamente, né, 5 mindset em cima de técnicas ali para um vendedor, para o profissional despontar na carreira dele. É muita informação isso, é muita informação. Então eu até penso o seguinte: quando eu recebo uma informação nova, abrir minha mente para isso aqui. Imagina que eu nunca tivesse escutado falar de comunicação não violenta e abriu essa janela de possibilidades aqui para mim. E aí tem a dica prática, claro, vamos anotar aqui a dica que o Altamir passou, mas talvez a melhor coisa não seja, às vezes, chegar e sair fazendo, executando. É você anotar a dica, começar a observar, às vezes no primeiro dia até se retrair um pouquinho, não usar muito, para você ir dominando e identificando, né? Que aí você vai, é isso aqui que o Altamir falou, é esse momento que eu deveria falar. Às vezes você nem fala. Deixa para falar dia seguinte, na próxima oportunidade. Oportunidade de utilizar a comunicação não violenta não vai faltar, né? O tempo todo a gente está com isso. Infelizmente, não vai faltar. Pelo contrário, você vai poder testá-la muitas vezes. Pode testar em casa também, né? Não é só no trabalho, não. Eu vou fazer diferente. Embora eu vá falar um pouco sobre o retrospecto aí da nossa live, eu falei que uma das grandes coisas do vendedor é minimizar o tempo que ele se envolve em conflitos para ficar focado em venda. Isso é uma das coisas mais importantes para você chegar ao cenário que você quer. Uma das formas que você faz isso é a comunicação não violenta, que aí tem 2 vertentes: a escuta e a fala. Na fala, embora tenha outras pequenas técnicas, o cerne da comunicação não violenta, ela vai para a observação. Você, quando vai falar algo, você fala sobre sua observação ao invés de julgamento, o seu sentimento ao invés do julgamento do outro, de como você se sente julgado. Você vai para a necessidade, mostrando o que gera aquele sentimento, o que você precisa para não gerá-lo e para ficar mais pleno. E por último, você pede de uma forma específica. O pedido de forma específica é muito claro, né? Até no livro tem um cara, ele trabalhava muito e não estava dando atenção para a mulher. E a mulher chega pro cara e, aprendendo comunicação não violenta, fala assim: você tem que trabalhar menos. E aí ele começou a todo dia jogar tênis com os amigos. Ele trabalhou menos, ele fez o que ela pediu. Então, cuidado aí com os pedidos, tem que ser mais específicos. Mas, na verdade, ela devia ter pedido: eu quero que você passe pelo menos 2 horas comigo. Exato. Na escuta, né, a gente parafraseia e também tenta compreender, junto com a pessoa, quais são. Primeiro, se ela está julgando, se ela está se expressando de uma forma mais genérica, você colocar como observação. Depois você parafrasear, tentando mostrar entendimento sobre o sentimento dele e da sua necessidade, para aí vocês entrarem no acordo do conflito. E por último, mostrar compaixão, mostrar amor pelo próximo e tentar ser protagonista da comunicação. Mas o que eu queria falar mesmo é assim, o sucesso que eu tive nessa pandemia. Gente, para uma marca de 60 lojas, né, com centenas de vendedores, eu sempre dei técnicas de venda, né, técnicas de negociação, artifícios para comunicação com o cliente. Mas eu decidi, quando começou a pandemia, a falar sobre assuntos comportamentais. Entre eles, inteligência emocional, mindset, comunicação não violenta, o poder da paciência, o poder da escuta, motivação 3.0, assuntos que são muito atuais, mas que lidam do comportamento humano e do autoconhecimento. Olha como é importante. Dos vendedores que ficaram nessa batalha,
né? Muitos falaram para a diretora. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Uma das coisas mais importantes nessa pandemia foram as aulas do Altamir. Porque de vez em quando extrapola o lance da técnica de venda, do conhecimento de produto. As pessoas precisam ter dicas de como lidar com as situações adversas. Por quê? Engalfinhados em casa, ou melhor, enclausurados em casa, até mesmo ficou mais fácil de marido e mulher se engalfinhar, de filho e mãe, né? Além dos conflitos que, pela falta de presença, que atrapalhou muito nesse momento de confinamento, né? Ocorreu no trabalho. Então, eu fiquei, meus olhos encheram de lágrimas de achar, de muitas pessoas, graças a Deus, teve ele me ajudou bastante. Então, aí eu fiz uma coisa que nem é o meu métier principal, né, ou da minha expertise, que é treinar vendedores, de tratar um pouco do emocional. Eu não sou psicólogo, quem é minha esposa, né, mas eu pelo menos dei dicas técnicas práticas para lidar com situações adversas. Então, seria uma insanidade eu falar que só saber técnica de venda, só saber sua função, resultaria no máximo resultado. E aí eu incorporei com mais força ainda esses processos, que um deles é a CNV. Lembrando assim, usando até a analogia também, você vê, às vezes está vendo ali vocês sabem que eu não sou muito fã de futebol, mas eu reparo algumas coisas. Eu gosto de aprender com esporte, mas eu não aprendo o esporte. Botar assim, um time, ele toma 1-0 ali, pensa em futebol, 1-0, começou a perder. Se ele não tiver um mindset, uma comunicação boa em campo, é dali para goleada. Se o time não se reencontrar, não tiver uma inteligência emocional para retomar o jogo, acabou. E o que acontece? 7-1. 7-1. Começam a xingar o outro, começam a falar, o goleiro, a gente está tomando gol porque o goleiro não agarra. Responsabilizar o outro. E assim, essa situação que o mundo viveu foi um grande 1-0 do mundo em cima de todos os negócios. E quem não conseguiu ter inteligência emocional se perdeu, e tem muita marca perdida até hoje. Aí muita gente culpando o vírus, culpando o japonês, o morcego, o macaco, sei lá o que, né? Que aconteceu... O chinês, o japonês, desculpa, né? Mas assim, tá culpando e tá esperando o momento passar. Não, ele tem que se reencontrar, né? Usar a inteligência emocional, botar autorresponsabilidade, o que eu posso fazer para poder sair melhor disso, e vambora. E vambora, bola pra frente, não vai mudar o mundo, né? Sei que muda. Mais uma vez, falando, eu já gosto de futebol, né? Não acompanho como eu acompanhava antigamente, mas a gente sabe que a parte psicológica e comportamental dos jogadores, elas têm cada vez mais entrado nas pautas de treinamento e desenvolvimento deles, né? Pelos clubes, pelas seleções. Então você vê que isso faz toda a diferença. E essa resiliência, segurança, acontece de duas formas: conhecimento e experiência. Quando você tem conhecimento sobre aquilo, você fica mais seguro. Se você já vivenciou aquilo, mesmo que só mentalmente, também você vai ser mais hábil a lidar do que se aquilo foi inédito e surpresa para você. Então, é assim na vida, é assim na venda. Dica final. Pensa que cada minuto gasto com conflito, a mais do que deveria ser gasto, é tempo que você está perdendo de venda. Não que você vai deixar o outro para lá, mas lidar de forma mais eficiente também é um objetivo aí do profissional atual.